roteiro bem detalhado pode salvar a sua viagem e o seu bolso. Então eu vou mostrar para vocês, de acordo com o que eu faço, a minha planilha pessoal de roteiros que eu faço para as nossas viagens, que tem funcionado super bem e me atende super bem a tudo que eu preciso. Não é regra, não é certo ou errado. Se você já viu outra planilha, se você já viu outro roteiro, pode ser também que dá certo, porém eu vou compartilhar aqui com vocês algo como eu faço e que vem dado certo. Você pode também tentar fazer no papel, caso você não tenha manuseio na planilha, no computador, porém eu acho que é algo mais trabalhoso para você estar fazendo tudo isso no papel, mas pode funcionar também. Então eu vou compartilhar com vocês a minha tela e tá mostrando aqui mais na prática como que eu faço essa divisão da planilha dos roteiros. Eu peço desculpa para vocês do modo como eu vou gravar aqui a tela, porém eu não consegui gravar compartilhando a minha tela, que é bem melhor para vocês visualizar. Essa foi a maneira que eu consegui agora para mostrar para vocês, tá? Mas na próxima eu prometo que eu vou tentar compartilhar, vou verificar melhor o que aconteceu aqui com o meu computador. Mas então essa é a planilha, tá? Como é que eu divido? Eu divido aqui, primeiro momento já dá para ver as cores. Então, eu divido as cores por tipo de categoria. Por exemplo, aqui são as datas e os locais, né, turísticos, junto com o hotel, os ingressos, a parte da alimentação e aqui a parte do transporte. Então, aqui tudo que engloba parte turística, aqui os valores de ingresso, aqui tudo que engloba alimentação e aqui tudo que engloba sobre transporte. Por que eu divido aqui? Talvez em primeiro momento vocês vão achar um pouco bagunçado, mas o que eu gosto de fazer dessa maneira? Eu vejo muitos roteiros, não, como eu volto a falar, não que seja certo ou errado, não tem maneira melhor ou pior, cada um tem o seu perfil, cada um tem a sua maneira. Porém, eu vejo muita gente dividindo planilhas de alimentação, outra planilha para transporte, outra planilha para os passeios e acaba não se tornando uma coisa muito prática, porque você tem várias planilhas, sendo que vai ser uma viagem só. Eu gosto de ver tudo aqui. Então, quando eu vou para minha viagem ou quando eu tenho que ver alguma coisa, tá tudo dentro de uma planilha só. Então, eu não preciso ficar trocando de aba para ver alimentação, para ver transporte, para ver... Tá tudo aqui. Toda a informação que eu preciso tá aqui. Tanto de valores, como de horário, de data, de locais, os tipos de transporte. Tá tudo aqui. Então, essa foi uma maneira otimizada que eu achei para realmente facilitar o meu roteiro. Então, eu imprimo uma folha só, eu tenho um arquivo só e isso facilita demais. Então, voltando aqui para o roteiro. Aqui, então, a parte turística, os ingressos, tudo de alimentação, tudo de transporte, tá? Eu separo por cor, para mim ter essa visualização melhor. Então, todos os dias eu coloco aqui, separo por dias e repito as cores, né? Então, as colunas são as categorias e na horizontal são os dias, né? Vamos lá. Aqui, então, no primeiro bloco, que é esse bloco aqui, é o primeiro dia, tá? Aqui em cima eu só coloquei uma informação do voo, que claro, você vai ter o seu bilhete, né, a sua passagem, porém, eu já gosto de colocar aqui também para me organizar melhor os próximos passos de acordo com o horário que eu saio e que eu chego. Então, aqui é um dia, só deu uma linha porque é a ida, né? E aqui é um dia... Aqui, esse outro bloco é outro dia e cada coluna, né, vai realmente ter a sua categoria. Então, aqui é o primeiro dia. Aí, aqui eu coloco a data, o local onde eu vou estar. Essa coluna aqui quer dizer o hotel, que aqui embaixo também eu coloquei o preço para saber como que é o nome do hotel. Aqui a coluna dos ingressos, a alimentação e o transporte, tudo desse dia. Aqui, então, eu começo a colocar dentro dessa parte aqui, referente a este passeio. Por exemplo, a gente saiu do aeroporto, a gente teve que pegar o trem tal e ir para tal estação. Então, aqui, gente, não é regra, tá? Mas o que você precisa fazer? Preencher
de acordo com a sua pesquisa, de acordo com o seu roteiro, de acordo com o seu interesse. Vão ser coisas diferentes do meu, claro. Aí, vamos supor, no próximo horário, a gente vai fazer o check-in, a gente precisa ir até a porta Garibaldi e aqui não tem mais nada. Leva 15 minutos. Aqui aonde? 15 minutos. Eu coloco essa informação que leva 15 minutos lá na parte de transporte. Talvez você vai a pé. Mas o que acontece? Querendo ou não, é a pé, mas é a forma como você vai se transportar. Então, eu coloco a informação que vai levar 15 minutos. Depois, o próximo horário, aqui junto com a parte da data. O próximo horário. Ah, a gente quer ir na loja, na Decathlon. A gente depois vai no café. Aqui eu já anoto também uma indicação de café que eu quero conhecer, um lugar legal, peguei uma dica no YouTube, já coloco algo aqui. E na parte de alimentação, eu vou colocar a informação, o que vai ser. Então, aqui mais ou menos umas 3 horas, a gente vai estar no café. Quanto mais ou menos eu tenho reservado para gastar no café? Em torno de 20 euros. Ali, se for livre, você vai colocar mais ou menos, você vai colocar de acordo com a sua viagem. E o transporte, como é que a gente vai até lá? Ah, é 20 minutos, a gente vai de a pé. Se fosse de trem, eu poderia colocar o valor aqui, ó, né? Como eu fiz aqui, ó, quando a gente chegou, a gente foi de trem até no hotel, gastamos 15 euros. Se eu fosse para Decathlon de trem, eu iria colocar o valor aqui. Mas eu não coloquei nada, então a gente vai de a pé, né? Aí depois, a gente vai na Primark. Ah, depois a gente tem que lavar roupa. Então, eu já pesquisei qual que é a lavanderia mais perto do hotel, mais ou menos o horário, claro, né? Pra gente se basear, não ficar tão perdido no dia, saber não que isso aqui tem que seguir à risca, esse horário, né? Fazer tudo correndo, mas é um horário base pra gente também conseguir otimizar e aproveitar melhor o nosso dia. Coloquei aqui a lavanderia mais próxima, os horários, ó, tá vendo? Já me informei qual que é o horário e quanto que a gente vai gastar, mais ou menos. Eu já fiz uma pesquisa, já fiz um orçamento na internet. Como que a gente vai? A gente vai de bonde, leva tantos minutos e vamos gastar tanto. Então, tá vendo como tá tudo aqui bem otimizado? Tá tudo nessa planilha, tudo que eu preciso. A data, os horários mais ou menos, né? Como é que eu sei os horários que eu vou estar lá? Justamente porque eu já fiz a pesquisa no Google da distância, de quanto tempo leva para ir de a pé, de trem, de bonde, ou, né, de Uber, enfim. Se você tiver de carro. Eu fiz a pesquisa lá no Google Maps, também já falei sobre roteiro, sobre aplicativos. Eu fiz toda essa pesquisa e coloquei as informações que eu pesquisei aqui. Então, eu sei mais ou menos o horário que eu vou estar. E depois, no final do dia, então, eu informo qual que é o hotel que a gente vai ficar e o valor aqui do hotel. Por que que eu decidi colocar o valor do hotel numa coluna diferente aqui, né? De ingressos ou outros valores. Justamente porque o hotel, às vezes, é um valor que a gente quer saber o quanto que a gente gastou de hotel separado, né? De ingressos. Então, eu coloquei uma coluna separada porque depois eu posso vir aqui e somar toda essa coluna separada. Então, eu decidi deixar separado dos ingressos, né? Depois eu venho aqui, quanto que eu vou gastar de extra com ingressos, com passeios, com lavanderia, com... Eu venho aqui e consigo somar só essa coluna. Então, mesma coisa do transporte. Por que que eu coloquei em coluna separada? Porque aqui se refere a transporte, depois eu quero ver quanto que eu gastei de transporte ou quanto que eu preciso destinar para transporte. Eu venho aqui e consigo somar só essa coluna para ver o que que é transporte. E assim vai igual nos outros dias. Aí no segundo dia, aqui vamos supor, ó, aqui é o terceiro dia, a data, aonde a gente vai estar? Ainda em Milão. Ah, o primeiro horário, o que que a gente vai fazer? A gente vai no parque, coloquei as informações do parque, outros lugares que a gente quer conhecer dentro do parque, não paga nada, alimentação. Esse horário, provavelmente a gente iria tomar café, mas a gente pode ou tomar fora do hotel, a gente pode ir no mercado e fazer no próprio hotel. Então, a gente, vamos supor, não coloquei valor nenhum, porque a gente decidiu tomar café no hotel. Então, a gente foi no mercado e no transporte não vamos gastar nada, porque a gente foi de a pé, era pertinho do nosso hotel. E assim vai nos outros horários. Ah, quanto tempo a gente vai gastar para conhecer? A gente fez uma pesquisa no YouTube com vários vídeos, né? Para quem já foi. Quanto tempo mais ou menos a gente vai gastar? Ah, tal hora a gente tem que estar, por exemplo, aqui no Cenáculo Vinciano. Que aqui, por exemplo, é um local turístico que você tem que marcar horário.
Então, a gente tinha que comparecer naquele horário, tanto que eu coloquei ingresso, 12h30, chegar 30 minutos antes. Tá vendo? Eu coloquei todas as informações que eu preciso aqui, junto com o ponto turístico que eu tenho que ir. O valor que a gente gastou na coluna. E depois que a gente saiu, mais ou menos, do Cenáculo da Vinci, a gente vai ter a hora do almoço. Quanto que eu destinei de valor para o almoço? Tanto. Como que a gente vai se transportar? De a pé? É pertinho, então não tem valor, não tem informação de trem, de ônibus, nada. Porque a gente vai de a pé. Se tivesse, eu ia colocar ali. E assim você vai de novo, a Basílica. A gente saiu lá, conheceu, depois vamos pra Basílica. Informei, depois pegaram um trem para ir no mercado, depois a gente vai tomar um café, mais ou menos nesse horário, entre 3 e 4 horas, comer mais alguma coisa, quanto que eu destinei, e mais ou menos quanto tempo leva de trem, e o valor que eu vou, destinei, o valor que eu vou precisar gastar com esse trem. E assim eu faço com todos os dias. Tá vendo? Todos os dias tem a informação da parte turística, informações necessárias do seu passeio, o valor do ingresso na sua coluna, o valor que a gente vai gastar de alimentação próximo desse horário aqui e as informações de transporte que a gente vai utilizar para chegar nesse destino aqui ou para sair desse destino. Então, eu achei essa planilha aqui, ela muito boa, porque eu tenho tudo visualmente aqui, eu não preciso trocar de planilha para ver sobre alimentação, ver sobre transporte, tá tudo aqui informado, né? Então, eu acho que isso otimiza bastante o seu roteiro, a sua viagem. Eu gosto de ver tudo numa planilha só. Aqui, claro, você pode estar mexendo, tá adicionando, de repente trocando uma coluna com a outra. Você pode adaptar conforme a sua viagem, conforme o seu perfil. Mas eu acho muito interessante isso de você deixar tudo na visão e junto, porque você não precisa ter outra planilha para o seu roteiro, informações de valor, informações de locais, né? Você só vai utilizar daí os aplicativos realmente para chegar, para achar as ruas, mas em outras informações menores se refere ao roteiro em si. Essa planilha aqui é muito boa. E também uma informação extra sobre essa planilha é que aqui dessa maneira você consegue visualizar se o seu dia ficou muito cheio, se tem muita coisa num dia, se vai ficar um roteiro pesado, muita coisa, ou de repente gastar muito num dia, né? Você quer economizar um pouco aqui, você consegue ver se de repente nesse dia você gastou muito, se dá de repente para fazer alguma outra coisa no outro dia. É assim para mim que resolve. Quando eu quero ver se a gente vai chegar muito tarde no hotel, vamos estar muito cansado, precisamos sair muito cedo no outro dia. Então aqui eu consigo visualizar e encaixar todas essas informações de alimentação, com horários, com transporte, tudo o que eu preciso para o meu roteiro, tudo visualmente em uma planilha só. E uma dica só de repente para manter em outra planilha, que você pode estar fazendo que nem eu faço aqui, ó. Eu tenho uma outra planilha, porém não faz parte do roteiro em si, não é algo que eu imprimo para levar junto comigo, né? É algo que eu faço só para estudar um pouco antes da viagem, ou para deixar salvo, caso eu preciso, né? Que é uma planilha separada com as informações das hospedagens, com telefone, os dias de check-in, a hora que eu preciso chegar, o que tem na cozinha, o endereço certinho, o telefone, quanto que eu vou gastar, quanto que é cobrado, as taxinhas municipais que eu preciso deixar lá em espécie, tá? Eu preciso ter esse dinheiro em espécie, então são informações próprias dos hotéis que eu achei melhor deixar separado, porém não é algo que vai fazer parte do meu roteiro. São só informações mesmo que, se eu precisar, eu pesquiso, né? Então você pode deixar salvo no seu computador. Eu fiz outra com dicas aleatórias sobre documentos. Essas dicas aqui, tudo são dicas de vídeos que eu fui assistindo no YouTube e eu achei importante guardar para realmente me ajudar na minha viagem. Mas como eu disse, também não é algo que eu imprimo, que eu levo comigo, que faz parte do roteiro. É algo que foi para mim basear, para estudar antes, para me lembrar. Então, aqui eu fui colocando algumas coisas, ó, sobre o ZTL, sobre o que eu queria falar sobre aeroporto. Aqui algumas dicas de mala, sobre a revista lá do aeroporto, o que fazer para otimizar, ajudar nas malas. Então, aqui tem várias dicas que eu fui juntando de vídeos que eu fui assistindo.
tá? Então são dicas também que você pode colocar dos meus vídeos, que eu também já tenho bastante coisa legal, que eu fui falando sobre, tem aeroporto, tem até coisas de café que eu fui pesquisando, sobre o transporte público, dinheiro. Então você pode manter essas dicas também tudo numa planilha pra te ajudar antes da viagem, para estudar e de repente até também vai ajudar na planejamento e na formação do teu roteiro. Esse foi um videozinho bem curtinho para mostrar realmente para vocês como que eu faço o meu roteiro, a organização. Espero que tenha ajudado. Vou ver se eu consigo compartilhar com vocês essa planilha já pronta aqui no YouTube. Vou ver como é que funciona para compartilhar isso com vocês e para vocês adaptarem conforme o seu perfil, conforme a sua viagem, conforme as informações e ir mexendo, imbricando, que realmente te ajude, tá bom?